Mateus 21, verso 22 diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, diga assim, crendo, recebereis. Ou seja, não basta orar, tem que crer. Quem está entendendo o mistério de Deus? Leia novamente. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberei. Diga mais uma vez. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Podeis sentar em nome de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela presença da missionária Renata, que fez a abertura, trouxe uma palavra maravilhosa. Já poderíamos até encerrar, né? Fomos tão abençoados que, com certeza, a missionária evangelista Renata, nós poderíamos já ir para casa, que o Senhor já, com certeza, falou muito aos nossos corações, né? E Deus usou grandemente a serva dele. E a colega, né, a evangelista Renata, colega de seminário, né, teologia, fizemos algumas matérias na mesma sala, né? Você já concluiu, já terminou? Ainda tem mais um, tá no sexto, né, sexto período. Também tô lá, tô no quarto, só que no outro curso agora, né? E assim, eu tava orando, missionaria e igreja, né, pedindo uma direção, apóstolo, olha, vamos convidar uma pessoa. E aí veio ela assim na lembrança, algo do Espírito, né? Chama minha serva. Aquele comando, falei, amém. Consultei, né, e graças a Deus que o Senhor direcionou, né? E fomos grandemente abençoados, irmãos, nessa tarde. Quem recebeu essa palavra? Amém? Glória a Deus. O Senhor, porém, nos preparou algo também a mais aqui, né, para continuarmos. E eu quero, na verdade, falar um pouquinho sobre as leis da oração. Amém? Diga assim, as leis da oração. E quando eu estava preparando essa palavra, meu pastor Alfredo, eu estava tentando entender um pouquinho o que nós poderíamos melhorar na nossa vida de oração. E eu tentei entrar, porque nós sabemos que tem que orar. Eu acho que todo crente que está na igreja sabe que tem que orar. Não é verdade? Só que o problema não é saber, é como manter. E é aí que eu queria entrar um pouquinho por esse caminho, para talvez você que está aqui hoje, sabe que tem que orar, mas não ora, né? Ou talvez você sabe que tem que orar, mas não ora como deveria orar. Ou talvez você orou muito e hoje já não ora mais. E aí eu lembrava, minha apóstola, que a Missão Apostólica Sem Fronteiras, ela nasceu debaixo de oração. Ela não nasceu debaixo de racha de igreja. Ela nasceu de divisão de igreja, de briga, disso, daquilo, não. O nosso apóstolo Tomé estava muito bem obrigado lá no Rio de Janeiro. Ele estava lá, ele tinha uma igreja com 400 membros ali, pastoreava, tinha um salário abençoado, professor da Universidade Federal de Fluminense, e estava tranquilo. Mas o que Deus fez? Deus levantou, tá ali, ó. Só está faltando uma ali, né, que não está aqui, é a pastora Silvia, né? Mas está ali as duas, irmão, uma de verde e de vermelho, tá para fazer o realce. E a que não está aqui hoje, a pastora Silvia, estavam ali orando, irmãos, buscando e Deus falando, eu vou fazer milagres, eu vou fazer sinais, vou fazer maravilhas, vou trazer aquele lá de longe e vou trazer para cá. E Deus, vocês sabem o que Deus fez, trouxe o nosso apóstolo, e aí nós começamos a missão aqui, e o nosso apóstolo recebeu muitos convites, né? Mas Deus falou, não, tem um ministério específico. E a missão nasceu debaixo dessa promessa de milagres, de sinais, de maravilhas, do poder de Deus, né? Do poder do Espírito que liberta, que sara, que transforma. O título tema, né, que aqui tem parte do versículo, o Espírito do Senhor está ou é sobre mim pelo que me ungiu, né, para evangelizar os pobres, levar libertação aos cativos, trazer cura da vista aos cegos, e pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, é uma promessa que a missão nasce dentro desse contexto. E esse seminário, eu tenho certeza que ele vai reforçar as nossas bases para que nós possamos manter aquilo que Deus nos chamou desde o começo para fazer, que é ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Eu sei que vocês oram, eu sei que vocês buscam, mas esse seminário, ele tem o intuito mesmo de reforçar aquilo que nós já cremos. Eu entendo que, como diz o bispo Dag da igreja de Gana, que o problema do ser humano é o problema do esquecimento. Você pode ver quando o casal, muitas vezes, começa a brigar demais,
é porque as promessas lá que foram feitas no altar já não são mais lembradas. Porque quando eles começam a revisar, as brigas começam a parar, ele começa a relevar algumas coisas, e assim sucessivamente, e a paz começa a reinar dentro da família. Então, um dos nossos grandes problemas é o problema do esquecimento. E nós precisamos estar sempre recordando, lembrando, por isso que nós precisamos ler a palavra continuamente. Diz a ciência que existe um coeficiente de esquecimento. Se você, por exemplo, lê algo hoje, mas você não revisar, provavelmente no dia seguinte você já esqueceu mais de 50%. E aí você imagina isso no espaço de 30 dias. Então como é que o crente vai tomar posse da promessa, como foi ministrado anteriormente, se ele não tem uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra? Então tem que ter paixão, tem que ter envolvimento. Amém, queridos? Amém. Então a Bíblia é o único livro que você nunca vai dizer assim, eu já li, vou fechar. Não existe isso. Você pode ter livro de literatura, outros contos aí, mas a Bíblia é o único livro que você precisa lê-lo para se alimentar. Está em leitura dessa palavra para ser alimentado e ser edificado. Quem está entendendo? Amém? Então, assim, o que eu queria trazer hoje um pouco com essa palavra são as leis que envolvem a oração. E o que são leis? Leis são conjuntos de princípios. A palavra de Deus, no nosso contexto cristão, nós recebemos uma bagagem teológica de que a lei é coisa ruim. Pensou em lei é coisa ruim. E não é. A lei é um problema no que diz respeito você buscar salvação legalistamente, religiosamente e hipocritamente pela linha da lei. Isso que é condenável. Mas os princípios da lei, que a graça nos conduz, devem conduzir as nossas vidas. O Novo Testamento, por exemplo, ele é, na verdade, uma explicação do Antigo. Tudo que está no Novo Testamento é o Antigo, trazido de uma forma mais forte, de uma forma mais prática. Então, quando nós vamos ler os ensinos do Sermão do Monte, por exemplo, de Jesus, no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, principalmente, os bem-aventuranças, quando você vai olhar ali, Jesus está citando os mandamentos de Deus, mas ele vai lá dentro dos mandamentos e puxa a essência daquele mandamento. Ou seja, se você dá o dízimo, por exemplo, só um princípio, você devolve o dízimo ou você adora a Deus com o seu dízimo, mas você faz disso apenas um rito e não entende que é uma gratidão, é um reconhecimento, aquele mandamento ele fica sem sentido. Então, Jesus ele vem colocar os pingos onde deve ser colocado. Ou seja, os princípios da lei de Deus nos conduz para o Messias. Amém? Então eu queria falar um pouquinho hoje aqui sobre as leis da oração. Sabemos que a lei é um conjunto de princípios, e um princípio, irmãos, que deve conduzir a nossa conduta, lembre do princípio de lei, que deve nortear o nosso comportamento em direção à oração, é que a primeira lei que eu fiz uma pesquisa e coloquei alguns princípios aqui, podia citar milhares ou variados, né, uma forma clara exagerada, mas variados princípios que falam sobre oração. Mas eu vou tentar falar de 14 aqui que eu relacionei. E o primeiro princípio, que é a primeira lei que deve reger a oração, é que a oração, ela está aonde tem ação. A oração não é algo estático, você deve se mover em direção à oração. Por isso que eu preciso me esforçar para orar. Eu devo me esforçar para colocar em prática essa vida de oração. Então, citando, por exemplo, Isaías 65, 24, que diz: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, a palavra de Deus nos confirma e nos diz que Deus está ouvindo nossas orações. Então, olha que coisa tremenda. Tente imaginar por um momento Deus te ouvindo. Isso é, irmãos, engrandecedor, isso é surreal, isso é algo maravilhoso, saber que Deus está te ouvindo. Só que tem um problema. Às vezes, para nós é difícil acreditar que Deus está ouvindo. Na verdade, a nossa luta espiritual está em nos convencer todos os dias do que Deus pode fazer por nós. Por exemplo, citando novamente a questão de família aqui, às vezes o casal vive tantos problemas, tantas dificuldades, que ele já não crê na restauração da família, né? É tantos problemas, é tantas adversidades. Então nós precisamos nos convencer que Deus ele está ali ouvindo nossas orações. E oração é o quê? É ação, diga, oração é ação. É você querer orar, como foi colocado aqui, mesmo sem vontade, nós falamos também lá na congregação,
O melhor dia para você orar é aquele que você não tem um pingo de vontade de orar. Agora, se nesse dia você acordou e você não fez isso, aí você vai começar a definhar na sua vida espiritual. Tudo que você vai fazer é só aparência, porque não tem mais substância. Porque a substância está vazia. É o que eu sempre falo lá na congregação. Quando você for pregar, você tem que preparar a sua palavra a semana inteira. E na verdade você tem que ler a palavra porque o que você vai dar para as pessoas é aquilo que você está recebendo. Você não pode entregar nada que você não está recebendo. Amém? Então diga, a primeira lei da oração. Diga assim, é ação. Você tem que orar. Você tem que querer orar. Você deve se esforçar para orar. Amém? Uma segunda lei importante da oração é a convicção interna. Você deve trabalhar isso na sua vida, porque ter essa convicção interna de que Deus está ouvindo nossas orações é muito importante. Como nós lemos o versículo inicial de Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, diga, recebereis. Então não é apenas orar. Jesus disse que ele não fez muitos sinais, meu pastor Djalma, e muitas maravilhas em alguns locais por causa da incredulidade. Por exemplo, às vezes você não tem recebido algumas coisas do Senhor, porque às vezes a gente dá desculpa para não buscar. Não vou orar por conta daquilo, porque não vai acontecer. Já está muito difícil mesmo, não vai ter resultado. E aí eu pergunto, com Jesus tem solução? Eu não conheço uma situação com Jesus que fosse que não pudesse ser resolvida, que fosse demasiadamente complicada. Então, com Jesus, tudo pode ser resolvido. Diga amém. Então, isso é transformador. Saber que Deus está ouvindo as nossas orações. Então, não duvide no coração. A oração é uma semente que deve ser regada até crescer e ser uma árvore. A oração também é persistência. Você deve persistir. Quanto mais, ou parece demorado está a resposta, continue, porque o Senhor ele vai responder. E nesse processo você está sendo transformado por Deus. Porque aí Deus quer te ensinar que não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é da tua forma. É como Deus quer que aconteça. E aí, irmão, sabe uma experiência que eu tenho com Deus, missionária, minha apóstola, a minha esposa sabe? É assim, geralmente tudo que eu peço para Deus, Ele nunca me dá do jeito que eu quero. Aí eu aprendi que eu não sei pedir, mas Ele sabe dar o que é o... Aí eu falei assim, eu sou muito egoísta, porque o Senhor nunca me dá o que eu peço. O Senhor me dá sempre melhor ou de outro jeito. Eu estava orando pelo meu pai era maçom, um homem muito assim, intelectual, irmãos, ele influenciou muitas pessoas, fez, na maçonaria chama de, meu Deus, quando entra ali, deu um nome que dá quando eles são aceitos ali na ordem, iniciação. Então ele fez muita iniciação de muitos, até deputados, né, de grandes autoridades, porque ele era uma pessoa bem influente dentro da loja maçônica. E ele era muito intelectual. Quando ele faleceu, meu pai tinha mais, eu acho que uns 60 livros, né, a mamãe está ali, pode testemunhar, tinha uns 60 livros, aí eu olhei assim, tudo da maçonaria, aí eu peguei só dois, um lá do Isaac Newton e um livro lá da Donep de administração. Aí a mãe falou, teu irmão vai ficar com todos esses livros. Aí eu fiquei olhando, né, fiquei pensando, poxa, meu pai é um homem tinha muita leitura, né, mas no final dos seus dias, passamos, mas antes disso, orando muitos anos pelo meu pai, 15 anos que nós estamos, eu e minha esposa vamos fazer 16 anos de casados, agora no mês de dezembro. E aí o meu pai, comecei a orar muito pelo meu pai, quando a gente está ali naquele primeiro amor, né? A gente ora, e foi 7 anos orando, irmãos, eu não via nada Deus fazendo na vida do meu pai, nada, eu não via nada. Eu falei, isso aí tá, rapaz, vai ser mais um que vai ser condenado. Pensava assim, né? E orava, não via nada. Quanto mais eu ia lá, mais ignorante ele era. E eu ficava, meu Deus, é difícil esse homem se converter. Resumindo a história, eu parei de orar. Nesses 7 anos eu parei de orar. Deus quiser salvar, ele salva. Deus quiser fazer, ele faz. Eu deixei de orar. E aí eu fiquei assim uns 2 anos sem orar mesmo. Eu não me importava mais não. Sinceramente, eu falei, Deus, minha família é do Senhor. Se ele quiser se converter, ele se converte. Eu já orei. Tá tranquilo. Aí depois de uns 2 anos, Deus bradou, diácono, no meu coração. Falou assim, quem mandou tu parar de orar? Falou, é tu que converte? É tu que faz a obra?
Aí eu falei, vou criar vergonha na minha cara e vou orar. E aí minha esposa sempre incentivava a oração. Não, irmão, não vou orar não. Deus sabe o tempo do meu pai, se ele vir, amém, se ele não vir, amém também. Comecei a orar. Deus me incomodou, comecei a orar, comecei a buscar novamente, comecei, assim, criar aquela paixão novamente. Deus começou a encher meu coração de misericórdia. Sinceramente, muita misericórdia. Comecei a clamar e Deus falou assim, faz um propósito. Aí tira aquilo que tu mais gosta. Aí eu falei assim, é trigo. Tirei o trigo. Tá uns 3 anos, irmão, que eu não sei o que é x-salada. Eu não sei o que é pizza. Eu não sei o que é salgadinho. Eu não sei o que é pão. E Deus honrou. Meu pai, o testemunho do meu pai é tremendo, irmão. A mãe tá ali de prova. Ele estava um dia em casa, ele tinha lido. Eu entendo que meu pai chegou à conclusão, né, minha apóstola, que ele não. Nada mais dava. Tipo assim, nada preenchia. Ele estava com câncer, estava com linfoma de Hodgkin, que é o mais agressivo. E ele começou, esse pouco tempo que Deus deu a ele entrou numa busca espiritual. E eu lembro quando foi eu, minha esposa e a apóstola, a mãe estava ali também de prova, chegou lá na casa com ele, e ele falou assim, eu preciso de Deus. E como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Tem uma oração, um rito, o que vocês fazem aí? Romanos capítulo 10. Com o coração tu crê, com a boca tu confessa para a salvação. E nós fizemos, ele orou e chorou, irmãos, foi maravilhoso. Depois desse tempo, Deus enviou, olha por isso que eu falo para vocês, Deus faz sempre diferente. Deus enviou um pastor da IDPB. Ele estava lá em frente da loja, o papai parado lá. Aí passou esse pastor e estava chovendo, se encostou para não se molhar. Aí o papai, você quer entrar? Entra aqui para não se molhar. E o homem entrou. Aí o homem olhou para ele bem assim, foi usado por Deus e falou assim, o senhor não está bem, eu quero orar pelo senhor, assim na lata. E o papai estava muito mal, ele entrou e a mamãe, ei, ora mesmo. A mamãe foi atrás dele, ora. E ele entrando lá para o depósito e a mamãe, vamos orar por ele. Quem faz tratamento de câncer sabe como é que fica, né? O estresse, aquela coisa toda. E aí, orou, olha o mistério de Deus. Orou por ele, e aí ele começou a acompanhar o papai e eu não sabia. Ele ia praticamente todo dia lá acompanhar o papai. Eu falei, eu vou batizar o senhor. Aí eu levei 3 vezes a IDPB da Cachoeirinha para batizar. Toda vez fechada. A igreja, impressionante. Aí ia ter o Qualicamp. Aí ele falou, então você é batizado no Qualicamp. O papai foi lá, esse pastor foi comigo e nós batizamos o papai. E depois de uns tempos, o papai veio a falecer e Deus bradou no meu coração. Partiu para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E essa palavra, irmão, trouxe aquele consolo, aquela paz maravilhosa, irmãos. E eu vi que a oração tem poder. Só que nesse processo, quem estava sendo transformado? Quem estava sendo transformado? Quem? Eu! Esse que é o problema, a gente não quer se deixar ser moldado por Deus. Porque, vamos lá, quem quer acordar na melhor hora do sono, que é 3 da manhã? Aleluia! Quem quer? Quero ver. Seja assim, não vou nem pedir para levantar a mão. Assim, se levantar 2 a mão, irmãos, que hora 3 da manhã é muito. Aposto que eu não acordo às 3 não, mas às 10 eu acordo. Aí, irmão, até eu também. Sem contar aqueles, né, meu bispo Carlos, que abre o jejum meia-noite, dorme e entrega às 6 da manhã quando acorda, né? Aí não dá. Olha só. Receberam, né, que é tremenda oração? Então, irmãos, eu sou testemunha, assim, de coisas maravilhosas que Deus faz. E eu tenho entendido que a perseverança é um grande sinal e um grande resultado que Deus nos dá. Se permita se apaixonar. Eu sempre digo lá na congregação, tinha uma discípula lá, que a gente chama uma relação de amor e ódio. De pastor e discípulo. A bispa sabe, nós chamamos, né, com ela, né, uma relação de amor e ódio. Eu sempre dizia assim, você precisa me amar. Mas é difícil. Mas é por isso que você tem que me amar. Então ora por mim, mulher. O senhor não é fácil, o senhor é difícil. E quem era o difícil na história, irmãos? Um pouco dos dois, né? Mas quem Deus quer tratar talvez seja um pouco mais. Mas não que eu não seja. Eu preciso ser muito lapidado por Deus. E todos os dias o Senhor faz isso, né?
Então, a oração. Então, nós precisamos colocar esse amor. E Deus colocou esse amor também no nosso coração. Eu e minha esposa para orar por essa discípula. Oramos muito. E Deus fez algo muito maravilhoso na vida dela. E eu creio, irmãos, que assim que Deus trabalha, uma certeza na oração. Uma terceira lei, queridos, que eu separei aqui para nós sobre a oração é a necessidade da perseverança. Acabei puxando um pouquinho, mas a terceira lei é a perseverança, é a confiança. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então eu preciso perseverar, eu preciso o quê? Vigiar. O que é vigiar? É porque você não quer orar. Rapaz, eu não orei hoje, tem que orar. E às vezes você precisa anotar, você precisa ter a sua agenda de oração. Eu falo para os nossos pastores, você tem que ter a sua agenda de oração, para você orar por aqueles propósitos. Né? E se Deus te colocou ali, não é eu que vou fazer, não. Na sua congregação é você que está lá. Ou você acha que esses 8 anos, irmãos, que eu estou lá no Terra Nova, indo há 8 anos do São Jorge para o Terra Nova, você acha que Deus não fez coisas na minha vida, na vida da minha esposa? Coisas maravilhosas, irmãos. Não era a apóstola que tinha que orar, era eu. Se eu estou lá, é eu que tenho que orar pela minha congregação. Eu que tenho que pagar o preço por aquelas vidas. Então, que tenhamos, né, uma lista de oração e acreditar que o Senhor ele vai responder. Amém? Então, convide o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para relaxar na presença de Deus. Calma. Quando você vai conversar com uma autoridade, você não vai ali de qualquer forma. Você se prepara. Você pode orar em todo momento? Pode. Mas se prepare também para falar com Deus. Quando você vai pedir um emprego, você não chega lá de qualquer forma para falar. Você tem que ter uma reverência, um temor, um respeito. Ah, pastor, eu ia falar um negócio, deixa para a próxima. Esse negócio de orar em qualquer lugar, o irmão estava sentado, você sabe onde orando, né? Eu falei, irmão, termina primeiro e vai orar. Né? Levou tão a sério, né, que ele... Tanta hora ele quer fazer na hora, né, que não é para fazer, né? Olha só. Então convide seu corpo, sua alma, o seu espírito para relaxar na presença de Deus. Libere todo o seu ser para Deus. Se esforce para acreditar. Se esforce porque a nossa carne, irmãos, não quer. Você pensa que a sua carne quer orar? O que a sua carne quer? Relaxar. A carne, por isso que ela milita, porque ela não quer nada do espírito. Irmãos, esse tempo, eu não sei o que aconteceu, eu saio para, às vezes, correr cedo, fazer umas corridas, e para acordar cedo tem sido uma luta, irmãos. Porque acho que fica cansado o corpo, mas a gente tem que enfrentar mesmo a carne, enfrentar mesmo para se levantar, senão você não consegue e você não vai orar. E você não pode relaxar na oração, diga, eu não posso relaxar na oração. Você vai relaxar sim, no sentido de você se desligar das coisas que está querendo lhe prender e para você focar na oração. Amém, queridos? Uma quarta lei importante, aqui eu estou falando de coisas mais práticas, né? Então eu queria trazer essa palavra mais prática, porque como eu disse, orar todo mundo sabe que tem que orar. A gente está cansado de ouvir isso. Mas o nosso problema não é saber, é como fazer, como se posicionar, né? Por isso que tem aquela linha de treinamento que ajuda você a observar onde é que estão os nossos furos para nos corrigir, né? Então a quarta lei é ter paz e confiança para receber. Você precisa ir na oração com o desejo também de receber. Como eu disse, interessante a minha experiência. Tudo que eu peço a Deus, Ele nunca me dá. Ele me dá diferente, mas Ele dá. Dá melhor, responde. Sabe como eu pensava que ia ser a conversão do meu pai? Eu ia chegar lá, eu ia pregar para ele, e ele ia chorar, e eu ia abraçar ele, e aí ele ia congregar com a gente, eu ia batizar ele. Eu pensava assim. E como Deus fez, totalmente diferente. Eu até creio, irmãos, que Deus levou meu pai, porque eu acho que ele pensou assim, se eu curar, ele pode ser tentado pelo outro lado da força de novo, então eu vou logo levar o meu servo, embaladinho, salvei já, e vou levar para mim. Amém, queridos? Então, ter paz e confiança para receber. Hebreus 11, versículo 6, vocês sabem esse texto, bem conhecido. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, Ele é recompensador. De quê? Dos que o buscam, né? Então, se você busca, você vai receber. Nem que seja um não, mas você vai receber. Só que o não de Deus, como o meu bispo Carlos nos ensinou, é o sim. Pode ser o não naquela hora, mas é o sim dele.
um livramento, uma situação, ou até nos dá uma coisa melhor. Não, eu não vou te dar assim, eu vou te dar esse aqui, que é melhor para você. Né? Amém, queridos? Quem está entendendo? A sexta lei, diga assim, o perdão e o jejum. Diga perdão, jejum. Meu apóstolo Marcos, dá para orar com o coração amargurado, com raiva da pessoa? Céu fechado. 1 Pedro capítulo 3 diz que se o marido, irmãos, tem bronca com a mulher, Deus nem ouve a oração dele. O céu fica fechado mesmo e aí, irmãos, Deus nos aperta. E Jesus vai ainda mais ainda profundo quando ele fala assim, se tu trouxeres a tua oferta e lembrares que teu irmão tem alguma... Não é você contra ele, se ele tem contra você. Aí pega, sabe por quê? Porque você tem que pedir perdão se você não fez nada. A pessoa tem contra você, ou pode ter feito, mas não tanto. Às vezes você ofende, né? Aí as duas coisas é difícil, né? Você pedir porque ofendeu e também pedir porque você não fez, simplesmente porque a pessoa... Rapaz, eu soube que você está com raiva de mim. Não, mas eu quero lhe pedir perdão, irmão. E aí é meio complicado, né? Mas aí nós precisamos fazer isso, não é verdade? Então, perdão em jejum. Tiago 4, versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A pessoa, ela começa, pastor, tamo junto. Aí outra semana, pastor, não deu não para me vir. Ele é inconstante, ele fala uma coisa, ele não consegue manter a constância. Começa um curso, não termina, ele começa a juntar dinheiro, ele gasta. Ele olha assim, acho que eu vou usar esse dinheiro aqui. Aí ele fica flertando para gastar o dinheiro. Poxa, eu vou ter que mexer naquele valor lá, vou ter que passar um Pix. Então a pessoa, ela é o quê? De ânimo dobre. Então, ele diz que eu preciso mudar essa inconstância dentro de mim. Então, você está vendo que eu estou falando de princípios práticos, que aqui não tem uma ordem. Você precisa trabalhar nas atitudes práticas. Você precisa ter o perdão, ter uma vida de jejum. Por quê? Porque são práticas espirituais. Isso são disciplinas, são leis que Deus está dizendo assim, você precisa fazer para que eu possa te abençoar. A lei sempre é o seguinte, você faz, eu te abençoo. Você faz, eu te abençoo. Então, o que acontece também? A lei é importante, por exemplo, a lei do dízimo, que nós vamos falar aqui no final, é uma lei interessantíssima. Irmãos, eu nunca vi um dizimista reclamar do dízimo. Quem é que reclama do dízimo, irmãos? Quem não dizima. Eu nunca vi porque quem dizima sabe que é bênção. Ele sente uma alegria, ele está abençoando, está debaixo de um decreto de bênçãos, né? Debaixo de uma autoridade, e aí você está abençoando ali, diz o princípio em Hebreus, que o menor é abençoado pelo maior. Né? O apóstolo Sandro Porto falou isso de forma muito brilhante, quando Abraão estava só juntando dinheiro, ainda não tinha achado um sacerdote para ofertar. Quando ele acha Melquisedeque, e aí que ele vai lá ofertar. Entendeu o mistério? Então, ele podia ter comprado cesta básica com o dízimo dele, ajudar as pessoas, ele já fazia isso, mas ele guardou o dízimo, quando ele achou autoridade agora sim. Entregou o menor abençoado pelo maior, e aí depois ele faz um kiddush, né? O kiddush é o que nós chamamos de ceia. O pão e o vinho, e celebra ali aquele momento, selando aquela bênção. Amém, queridos? Então diga, oração. A quinta lei é perdão e jejum. Então não dá para orar, não dá para buscar a Deus com o coração problemático, né? Não dá para buscar a Deus com o coração ruim. Amém, queridos? A sétima lei, perdão, obrigado. A sexta lei, oração de proteção. Diga assim, proteção. Nós enfrentamos muitos desafios e nesse caminho nós precisamos buscar também a proteção de Deus. Amém? Tem um texto no Salmo 32, versículo 7, que diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém? Então assim, a nossa vida é uma vida que tudo pode acontecer. Então, buscar a proteção de Deus é um princípio de leis da oração. Nós precisamos buscar a proteção do Senhor. Inclusive, Jesus inclui essa parte da proteção na oração do Pai Nosso. Quando ele diz, livra-nos do mal,
Não nos deixe cair em tentação e livra-me do mal, porque teu é o reino, a glória e a majestade para todos sempre. Diz o Karl Barth no seu livro, comentando um pouco sobre os reformadores. Karl Barth, ele vai dizer que ele fala esse final do Pai Nosso para dizer que a glória e a majestade não é da tentação, a glória e a majestade não é do mal, mas sim do Senhor. Amém? A glória é só do Senhor, a majestade é a Ele, não é ao mal, não é ao diabo, é somente a Ele. Então, a sétima lei agora, corrigindo, né? É fazer uma oração de afirmação, de profetizar. É importante o profetizar. Você precisa declarar com a sua boca. Você precisa, Senhor, entra naquele lugar, abençoa, Senhor, aquela família. Senhor, abençoa a minha casa. Profetizar, porque o princípio da bênção está um pouco esquecido nos nossos dias. Geralmente era muito comum, quando eu ainda era mais novo, a gente sempre pedia a bênção, né, dos mais velhos. Bênção e beijava a mão. Hoje você quase não vê isso, né? O menino é só em videogame agora, em celular. E aí, meu Deus, o que vai ser dessa geração, irmãos? O que vai ser dessa geração, né? Então, é importante, diga, profetizar. No primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 12, diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para que eu possa profetizar, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Quem eu sou diante de Deus. Esse entendimento de quem eu sou faz toda a diferença. Eu preciso saber qual é a minha identidade. Diga assim para o seu irmão: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você é filho de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Então, se você crê em Jesus, diga para o seu irmão novamente: você é filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos continuar falando aqui de algumas leis. Peço sua atenção mais uma vez. Até combinou, né? Olha só. Uma próxima lei, a oitava, né? Corrigindo, oitava, sétima, oitava agora. É a oração por milagres. É crer no milagre de Deus. Um princípio na oração, quando eu estou indo, porque, como diz a minha esposa, a Bispa Kessia, o não a gente já tem, a gente vai buscar o sim. O não nós já temos. Se você já tem o não, então você vai orar porque você vai buscar o sim do Senhor, você vai buscar um milagre. Amém, queridos? Então, por exemplo, aqui o texto de Tiago 5 e 18, tem um texto bem interessante que diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? O justo não é perfeito, irmãos. Eu já vi pessoas que elas não querem orar, porque elas falam assim, minha pastora Michele: eu estou em pecado. Mas ele vai deixar de orar? Ou melhor, vai deixar de ouvir a oração? Aí você aproveita e ora para você se converter também. Entendeu? Mas Deus vai ouvir sua oração. Então, a oração do justo, claro que aqui, exegeticamente, claro que é aquele que, apesar de ser falho, ele tem uma vida consagrada ao altar, realmente, uma vida de coerência, não é uma pessoa incoerente. Então, a súplica do justo. Aí ele diz aqui: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, Tiago nos incentiva a orar. Então, por exemplo, se você está fugindo do pecado, está buscando, tem as suas fraquezas como ser humano, você é um homem justo. Não é um homem perfeito. O justo é aquele que, apesar de errar, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, né? Então, é algo tremendo. Diga assim: eu preciso orar por milagres. Uma próxima lei da oração, diga, é a concentração. Como foi colocado aqui, não dá para você... Aí você põe a panela lá para cozinhar, vai orar, aí lê, meu Deus, a panela, e se distrai para correr para desligar.
Aí o celular tá ligado, aí liga, chega a mensagem no WhatsApp. Peraí, Senhor, pois é, Senhor. Aí volta, não dá. Você vê lá a mensagem lá. Aí, Senhor, você está sendo usado, fulano está precisando de oração, por isso que mandou mensagem agora. Irmão, teve o tempo todo para mandar mensagem, não, você vai orar. Então diga assim, concentração. Não dá para televisão ligada, sabe? Aí você tem que se preparar, tem que se concentrar. Diga, tem que me concentrar. O Salmo 39:12 diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Então, você vê que quando ele está concentrado, ele sabe o que ele está orando. Senhor, eu te abençoo, né? Quando ele vai com sono, né? Aí ele assiste um monte de filme e deixa aí entra pela noite e tal, e faz um monte de coisa, aí depois vai orar cansado, sem vontade. Senhor, eu te abençoo. Aí ora assim, Senhor, eu te abençoo, morrendo de sono, né? E aí não dá, né? Então assim, tem que ter concentração. Diga, eu preciso me concentrar na oração. E também na igreja, às vezes a pessoa está orando aqui, ela se incomoda com todo mundo para não orar. Eu sei que às vezes tem distrações na igreja, mas você está ali, e já é uma batalha espiritual, porque quem é que não quer que você ore? Diga aí. O rabo não chega a serpente. Que mais? A carne, o mundo. Aí começa lá, Flamengo e Botafogo. Aí o flamenguista vai orar com a camisa do Flamengo ainda. Ai, Jesus. Aí profetiza na televisão, Senhor. Então assim, tem que ter concentração. Não dá para orar, irmãos. Guarda a camisa lá, irmão. Deus é mais importante que futebol, pelo amor do amor. Aí chora, o flamenguista chora. Eles estão felizes que vão ganhar a Libertadores, né? Vamos lá. A 10ª lei. É isso mesmo? A 10ª, né? Vamos na 9ª, essa é a 10ª. Meditar nas promessas. Uma lei importante da oração que você precisa colocar em prática, diga assim, é a meditação nas promessas. É aquilo que nós chamamos de orar a palavra, não é verdade? Você precisa lembrar do que Deus te prometeu. Se você não lembrar, como é que você vai advogar as promessas? Porque Deus, ele fica preso o que? A sua palavra. Você quer pegar Deus? Dá para pegar Deus? Dá, na palavra. Mas não como a gente pensa humanamente. Você vai, vou colocar Deus na parede. Mas Jesus falou para o diabo bem assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas você pode advogar a promessa na palavra. É promessa do Senhor. Se ele prometeu, só que ele falou, ele não sabe quando ele vai responder para você, mas ele vai responder. O problema é que a pessoa quer assim, ó. Ainda mais esses jovens hoje, irmãos, que a cabeça no videogame é assim, ó. É a 100 por hora. Aí ele quer orar e já quer a resposta na hora. Rapaz, Deus disciplina demais o homem. Deus é muito tremendo. Então diga, eu preciso meditar nas promessas de Deus. Salmo 119, versículo 145 ao 149 diz assim: de todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Ou seja, ele acorda de madrugada e amanhece, né? Do dia e clamo na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas promessas. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua vontade, vivifica-me segundo os teus juízos. Diga amém. Então, uma característica do rei Davi e dos salmistas é que eles sabem o que Deus pode fazer por eles. Então, quando eu sei o que Deus pode fazer por mim, você ora confiadamente, você ora nas promessas. E aqui, irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós temos, a partir dos Salmos até aqui, nós temos muitas coisas que falam de Deus. Mas daqui dos Salmos para trás, temos muitas coisas também, mas você vê também o salmista conhecendo até então aquelas palavras e ele já tomava posse e tinha uma fé exuberante na presença do Senhor.
de buscá-lo, né? Então diga assim, eu preciso meditar nas promessas. Então você está entendendo que existem leis, são comportamentos que eu preciso manter na minha vida para que eu possa alcançar as respostas na oração. Faça hoje uma reflexão. Como é que está a sua vida? Você tem conseguido viver isso? Talvez você apenas está vivendo só no natural, achando que é só o seu trabalho que vai produzir algo para você. E não é só o seu trabalho, não. É a oração, Deus tem algo novo para você todos os dias. Se buscarmos apenas por esse mundo, diz o apóstolo Paulo, seremos os homens mais infelizes da face dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Então, a 11ª lei, diga, crê no poder do nome de Jesus. E Deus brada no meu coração, irmãos, que aqui tem muitos que perderam a fé nesse nome. Ou talvez nem sabe o que esse nome representa. Deixa eu só lembrar um pouquinho o seu coração aqui. Olha só o que diz Filipenses 2, 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então esse nome, diga, tem poder. Diga, esse nome tem poder. Então a partir de hoje você não vai falar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, no poder da autoridade que há no nome de Jesus. É assim, porque esse nome tem poder. Aleluia. Então, se você fizer tudo isso e também esquecer do nome, aí não dá. Fica incompleta a oração. Porque tudo quanto pedires em meu nome, crendo, receberei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? E agora, queridos, a 12ª lei, a oração de percepção. Olha que isso aqui já é para batalha espiritual. 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 18, tem uma passagem emblemática, irmãos, lá com acho que é Geazi, que é o servo de Eliseu. E aí, irmãos, ele estava agoniado, pastor Djalma. Ele falou, Eliseu, meu bispo está chegando, o negócio aí a gente vai perder, o exército está chegando aí, e o inimigo está vindo, aí ele falou, calma. Aí ele orou e falou assim, Deus, abre os olhos espirituais de Geazi. Irmãos, quando eu falo, eu arrepio quando eu leio essa passagem. Quando ele olhou, ele viu um exército atrás de Eliseu. Carros de fogo. Ele deu a oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque um princípio da lei, da oração, é você ter percepção do que Deus está fazendo, sem você estar vendo. Então, quando eu começo a olhar e ver o que Deus já preparou, irmão, tu não está sozinho nessa batalha, tem um exército que está contigo, e não é um exército de mão de homem, não é feito por outro, não é vindo da parte de homens, é vindo da parte do Senhor. Você não está sozinho nessa batalha. Você precisa ter essa percepção. Ele estava de boa. Eliseu, né? Irmãos, eu toco esses dois toda vez que eu vou lá. Será que isso acontece comigo isso? Quando eu quero falar 2 Reis, eu falo primeiro. Quando eu falo primeiro, eu falo segundo. Quando eu quero falar de Elias, eu estou falando de Eliseu. Eu inverto, né? Isso que acontece. Então, assim, olha que maravilha, irmãos. Nós abrimos a nossa percepção. Irmãos, o que impede muitas vezes das pessoas virem à igreja são as batalhas espirituais. Lá na congregação, nossos pastores que aqui estão sabem, nós fazemos isso e eles tomaram posse disso e eles já estão fazendo isso todo culto. Eles começam a marchar lá na igreja antes do culto. O Senhor vai lançando por terra os impedimentos, que esse demônio hoje ele não vai passar por aqui, ele vai ficar lá fora e todo impedimento eles começam a marchar, irmãos. Porque quando entra no culto, irmãos, vai começar o culto, é tanta distração que pode acontecer. De toda ordem, né? Toda ordem. Então diga assim, quando eu estiver no culto, eu estou indo para uma batalha espiritual. Então, a 13ª lei, você tem que participar de um grupo de oração. Sabe por quê? Porque tem batalhas que você precisa do grupo, do corpo junto.
Então, tem o culto da hora nona aqui também na Betel, tem outras congregações. Continuem, invistam, porque a oração em grupo ela também vai trazer resultado. Porque nem sempre eu vou estar forte, mas o meu irmão está, ele pode ministrar sobre a minha vida. Ele vai ser mais uma pessoa intercedendo por mim nessas batalhas que eu estou enfrentando e tantas outras causas que nós venhamos enfrentar, não é verdade? O livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, diz que quando entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, querido, você que está lá na coluna de oração, você que está no círculo de oração, você que está no culto da hora nona, você que está buscando o Senhor em consagração junto com a igreja, num dia específico da congregação, eu quero profetizar e te alegrar, dizer que o Senhor está ouvindo a tua oração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E sabe de uma passagem curiosa aqui nesse texto, já para caminhar para concluir essa palavra, é que eles estavam no período da festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes é um período de 50 dias que caminham para a festa, e todo esse período, né, você conhece um pouco da cultura judaica, você vai entender que esse tempo que eles subiam para o cenáculo para orar, era o período da festa. Todos os dias eles subiam, todos os dias para orar. Quando chegou no último dia, o que aconteceu? No dia de Pentecostes? Desceu o Espírito. Então aí é um princípio. E lá na congregação nós fazemos isso, o jejum de Pentecostes. A gente passa esse período se consagrando e buscando para que no dia da festa o Senhor derrame um renovo. E Deus honra propósitos, irmãos. Deus honra propósitos. Amém? E eles tinham uma promessa para fazer isso? Tinham. Ele não falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele falou, bom, a gente vai ser revestido, vamos buscar. Eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Aí Pedro falou assim, ei Mateus, eu acho que vai ser em Pentecostes. O que tu acha? João falou assim, também acho, bora continuar buscando. E aí vem depois Bartolomeu e falou assim, será? Aí Tomé assim, falou assim, acho que não. Eu disse, não, vai acontecer sim. Vai ser verdade. Ele me mostrou as mãos dele, né? Ele ressuscitado, né? Então vai acontecer. Vamos junto. Eles começam a buscar. E no último dia, irmãos, aí eles nunca mais foram os mesmos. A unção, né? A unção veio sobre eles. E concluindo, queridos, alguns princípios que eu trouxe da oração aqui, é o seguinte. Após tudo isso que você faz, que nós falamos, você fazer, após tudo isso que você venha a fazer nessas leis da oração, nunca esqueça da gratidão. A gratidão ela vai desatar bênçãos que você pedir diretamente não vai acontecer. Quando você é grato a Deus por palavras, você está entrando na mente dele, você está entrando no coração dele, você está entendendo o que Deus faz por você. Você começa a ser sensível, eu quero dizer assim, você começa a sentir mais de Deus na sua vida. Quando você olha os livramentos que Deus te deu, quando você lembra, por exemplo, do alimento que Ele põe todos os dias na sua mesa, que você está tão acostumado a comer aquele pão, a tomar aquele café, que você já não consegue, faz aquela oração rasa ali, Senhor, obrigado pelo café, amém, e come agoniadamente. Dê graças, abençoe e reconheça que Ele proveu para você. Irmãos, toda vez que eu sento numa mesa para se alimentar, no meu coração, irmãos, eu aprendi a entender que Deus fez um milagre para que aquele alimento chegasse na minha mesa. Eu tenho me esforçado para ser grato a Deus por palavras, por atitude. E sabe uma coisa que Deus me ensinou? É selar a gratidão, irmãos, com oferta, com dízimo, com cooperação. Sabe por quê? Porque é uma área, irmãos, que às vezes o crente se converte, mas o bolso não se converte. E a gente precisa converter o bolso. Porque quando eu digo assim, por exemplo, eu não dizimo, o que eu estou dizendo? Eu não confio em Deus.
E a minha oração, ela vai por água abaixo. Às vezes, irmãos, Deus, ele responde de maneiras assim inusitadas. Inusitadas. Às vezes, orando, Deus, ele responde, irmãos, às vezes até rápido, sabia? Só que nós somos demorados em pegar a resposta de Deus. Hoje eu conversava com a minha esposa, com a bispa, e eu falei, olha, amor, Deus está respondendo algo para nós. Estamos orando por uma situação, e a bispa conversando, e aí nós estávamos interagindo nessa situação, e eu falei, olha como Deus está mostrando. Ela fez ela interpretar uma situação que nós já estávamos orando, só que Deus deu um comando para orar em cima agora do que tem que orar. Está entendendo o mistério? Não é orar de forma geral, é orar especificamente. E Deus nos deu a direção aonde que é o problema. Falei, tá vendo, irmão? Deus está respondendo, agora nós vamos orar em cima disso. Deus trouxe uma situação para a gente, ela entendeu, nós chegamos à conclusão, falou, agora nós vamos orar em cima desse propósito. Então, queridos, são muitas leis que governam uma vida de oração. E se nós assim colocarmos esses princípios, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser bem diferente. E eu quero dizer para você, consagre ao Senhor tudo que você tem. Ore de forma também específica. Não ore apenas de forma geral. Se você quer receber algo, você tem que orar de forma específica. Amém? E também entrar em propósito com Deus. Eu senti um comando, ele falou assim, faz um voto. Eu fiz um voto, às vezes ele vai mandar você fazer um voto. Às vezes ele vai fazer você ofertar algo. Esteja atento aos comandos do Senhor. Deus está assim na beira para entregar a bênção. Mas eu preciso estar ligado aos princípios. Não quebre princípio. O apóstolo Sandro Porto nos explicou lá no Qualíder. Não adianta orar se quebra princípios. Então essas leis são para que nós não venhamos quebrar os princípios, para que as nossas orações não deixem de ser respondidas pelo Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então nessa noite.